Fala pessoal, estamos aqui novamente hoje para falar sobre o nosso querido Variability, né? Variability eu costumo dizer que é o gráfico mais legal do Jump, né? No sentido de esforço e impacto, né? Você consegue aprender muito sobre o seu projeto, sobre os seus dados, sobre a situação do seu processo, do seu produto, através de um gráfico relativamente simples. Então, o objetivo de hoje é mostrar como que ele é feito e alguns detalhes bem importantes, tá? Em outro vídeo eu vou mostrar algumas personalizações, algumas customizações a respeito dele, tá? O que a gente pode fazer nele. Mas vamos lá, eu tenho aqui uma tabela onde eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco colunas que são informações a respeito do que eu medi, né? São aí um total de 120 peças, sendo que 60 delas são referentes a uma etapa inicial do projeto, outras 60 a uma etapa final. Essas peças coletadas aí em dias diferentes, em turnos diferentes e de máquinas diferentes, e a minha variável resposta está aqui, tá? Então, alguns detalhes importantes, né? A gente tem aqui fontes de variação, então isso aqui o Jump precisa entender como fontes de variação, como informações que não são variáveis contínuas, né? Isso vai ser importante no momento da gente fazer cálculos de variâncias e tudo mais, colocar um pouco de estatística em cima disso aqui, tá? Onde que eu encontro o variability, né? Tá lá dentro da plataforma Analyze, tá? Então temos lá Analyze, Quality and Process e temos aqui embaixo Variability, tá? Essa plataforma também é utilizada para avaliar sistemas de medição por atributos, tá? E a gente tem aqui o tipo de gráfico, então temos o variability e temos o atributo aqui, então se você sem querer colocou uma fonte de variação, colocou uma coluna que é nominal aqui na resposta, automaticamente ela vai mudar para atributo aqui. Então você tem que tomar cuidado de deixar aqui como variability se você quiser fazer o gráfico que eu vou mostrar aqui na sequência. Então o próprio Jump já coloca aqui ó, como Y, né, qual que é a sua resposta, o que, que você quer que apareça, os pontos do gráfico são referentes ao quê? É a nossa coluna do Y, né, 31.998, 32.001, 32.002 são aqueles 120 valores que a gente tem naquela coluna. Aqui tem um campo do X, né? Quais são os grupos, quais são as fontes de variação que a gente tem? Então a gente coloca todos aqui, podemos clicar aqui no X, podemos simplesmente arrastar isso aqui para dentro, tá? E aqui temos algumas outras informações que o Jump nos dá, né, a possibilidade, nessa versão principalmente, nas versões anteriores a gente não tinha essas opções aqui. Vamos lá, esse é o gráfico que a gente consegue fazer para entender a relação do nosso Y de acordo com essas principais fontes de variação. É o que eu preciso, eu vou dar um OK aqui e eu tenho aqui o nosso gráfico de variability organizado aqui no eixo X com as minhas principais fontes de variação, etapa do projeto, dia, turno, máquina, peça, temos aqui início, final, segunda, quarta e sexta, manhã e tarde, brasileira e alemã e as 120 peças, tá? As customizações a respeito desse gráfico eu vou mostrar em outro vídeo, mas aqui o que a gente precisa saber, né? Isso aqui é bem customizável, tá? Bem configurável. Se eu clicar aqui no cantinho e arrastar, eu aumento essa minha figura, digamos assim. Se eu colocar pequenininho, ele também vai ficar. Lembrando que se eu copiar essa imagem e colar em algum lugar, ela vai ficar exatamente do jeito que eu estou trabalhando aqui, tá? Detalhes a respeito disso que ainda não entra na customização desse gráfico. Vamos supor que você
precisou alterar um valor aqui da tabela, tá? Vamos supor que aqui você digitou errado, você tinha uma causa especial, por exemplo, você precisa corrigir esse valor. Então vamos lá, 31.998 para 32.005, por exemplo. Tá? O variability não vai fazer, muitas vezes não vai fazer isso automaticamente, tá? Na verdade, o variability ele não faz automaticamente. As cartas de controle ela altera automaticamente. Então você pode fazer o seguinte: você pode vir aqui dentro desse botãozinho vermelho, tá? Nessa parte de redo, você pode refazer esta análise. Você pode também recalcular tudo automaticamente, tá? Então eu vou dar um redo aqui, ó, tipo refaça essa análise, tá? E ele vai refazer essa análise. Antes esse primeiro ponto estava aqui embaixo, agora ele está aqui em cima no 32.005, ok? Então isso é muito comum nas análises, né? Você precisou alterar alguma coisa, o gráfico já está feito, isso aqui já está lançado aqui dentro da plataforma, dentro do software. Eu não quero ter que ir lá e fazer tudo de novo, selecionar isso aqui, jogar para lá, jogar para cá. Eu simplesmente venho aqui no botãozinho vermelho e refaço a minha análise, tá? Outro detalhe, né? Você tem o redo, mas você também tem o automatic, né? O recalcular automático. Eu poderia ter clicado aqui e ele recalcularia, atualizaria o gráfico de acordo com as mudanças feitas na tabela. E eu tenho também algo bem interessante que é o Relaunch Analysis, tá? Vamos supor que eu percebi que existe uma grande diferença aqui, né, na distribuição desses valores para o final do projeto e para o início do projeto. São coisas bem diferentes, eu quero fazer um gráfico separado por etapa do projeto. Eu poderia vir aqui novamente, Quality, Variability, ou eu posso vir aqui nesse botãozinho vermelho e voltar diretamente para a plataforma de lançamento, né, do Variability. Então eu cliquei ali em Relaunch, deixa eu ver aqui, Relaunch Analysis, e eu simplesmente vim para esta parte do Jump onde eu configurei o meu Variability. E agora eu posso pegar a etapa do projeto e colocar aqui no By. Tá? Então eu quero fazer um Variability com Y, essas fontes de variação, por etapa do projeto. No que eu clicar aqui no colocar a etapa no By, clicar em OK, agora eu tenho dois Variabilities. Eu tenho um Variability para etapa do projeto início e eu tenho uma etapa do projeto final. São dois variabilities diferentes, tá? Então esse é como criar um variability, alguns detalhes interessantes que os meus alunos perguntam, né? Além de você diminuir e aumentar o gráfico aqui, você também pode, com essa mãozinha aqui no eixo Y, você pode mexer nisso, né? Colocar do jeito que você precisa. Então, se eu vim com essa luvinha aqui, ela estiver na vertical, eu deixar clicado, ele diminui e aumenta esta escala, ok? E se eu deixar a luvinha na horizontal, eu simplesmente rolo esse eixo aqui, mantendo a mesma distância, né, do início ao fim, só que rolando ele, mudando a posição dele no espaço aqui. Ok, pessoal? Então, isso é como criar um variability, né, para a gente fazer as nossas primeiras análises aí no Jump e começar a entender bem a respeito do nosso processo. Espero que tenham gostado e nos vemos em outro vídeo onde eu vou falar bastante sobre o que a gente pode fazer no Variability, né? Quais as customizações que a gente pode fazer, o que está disponível para a gente enriquecer as nossas análises. Valeu!